Oi, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? E me contem, estão assistindo às aulas? E sobre quem a gente falou semana passada? Sobre quem? Jonas, isso mesmo! E vocês lembram o que Jonas fez? Desobedeceu! E vocês? Têm obedecido o papai e a mamãe? Tem? Se não têm obedecido, vocês têm que fazer que nem Jonas. Se arrepender, pedir perdão e mudar, né? Começar a obedecer. E hoje eu quero falar sobre alguém que, ao contrário de Jonas, obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. E a nossa história aconteceu muito tempo antes de Jonas. E a nossa história é de Noé. Ela está lá no livro de Gênesis, versículo 6. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa história? Vamos lá? Noé era um homem de Deus, ele obedecia a Deus. E na época de Noé, todo aquele povo andava em desobediência. Eles estavam desobedecendo demais, eles estavam sendo violentos demais. Havia muita violência naquela época. E Deus estava muito triste com toda aquela desobediência e toda as brigas e violência daquele povo. E Deus falou para Noé que ele iria destruir tudo o que havia na terra. Tudo. Animais, as pessoas, as árvores, os alimentos, por causa da desobediência do homem. Mas como Noé era obediente, Deus prometeu para ele que ele e a sua família, ele, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos seriam guardados. E Deus deu uma ordem para Noé, para que ele construísse uma arca. Você já viu uma arca? É um barco muito grande. E Noé obedeceu a Deus. Noé começou a construir. Eu imagino que aquele povo devia estar pensando que Noé não batia muito bem na cabeça. Construir um barco tão grande e falar que ia chover, nunca tinha chovido. Seria a primeira chuva da terra. Então, o povo devia estar pensando que Noé não estava muito bem. Será que é porque ele já estava com seus 600 anos? Era velhinho? Não sei, né, o que eles pensaram. Mas essa era a verdade, que ia cair chuva do céu e que Deus ia mandar muita água. Então, por isso que Noé estava construindo aquele barco gigante, aquela arca. E Noé construiu a arca. Olha que grande! Era muito, mas muito grande a arca que Noé construiu. E ele fez uma porta. Para que será essa porta? E por que será uma arca tão grande? Só para ele, seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos? Não, é porque Noé também teria que colocar dentro da arca todas as espécies de animais que existiam na terra. Verdade, macho e fêmea iriam entrar na arca. E assim Deus fez que todos os animais fossem até Noé. E todos os animais começaram a entrar na arca. E você sabia que cada um tinha seu lugar certinho para ficar? Isso mesmo! Noé construiu um lugar para cada bichinho, porque o leão não podia ficar junto com um coelho, né? Eles iam brigar. Então cada um tinha que ter o seu lugar. Bonitinho, tudo arrumadinho, com o seu alimento certo. Então, além dos bichinhos, Noé também teve que levar toda a comida para os animais e para a sua família, porque eles iam ficar muito tempo dentro dessa arca. E Deus fechou a porta da arca. E quando todos os animais estavam seguros dentro da arca, a chuva choveu.
E as águas foram subindo, foram subindo, foram subindo e foram chegando até a arca. E muita água caiu. E Noé e seus bichinhos estavam ali na arca, em segurança, porque Noé obedeceu, porque ele construiu exatamente como Deus tinha mandado. Choveu 40 dias e 40 noites. E quando a chuva cessou, por 150 dias aquela água ficou, e lá Noé ficou na arca. Depois, mais 150 dias para a água começar a baixar. E Noé, quando percebeu que a água começou a baixar, ele soltou um corvo para ver o que esse corvo ia fazer. E o corvo, deve ter ficado voando, não tinha onde pousar, voltou para a arca. Noé esperou mais um tempo. E aí Noé soltou uma pomba. E a pomba também foi. E foi longe. E de repente a pomba voltou. Porque assim como o corvo, a pomba não achou lugar para ela pousar. Noé esperou por mais 7 dias. E aí ele soltou a pomba novamente. E a pomba voltou para Noé, com um ramo de oliveira no seu bico. E Noé então percebeu que as águas estavam baixando. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. E a pomba não voltou mais, porque ela já achou um lugar para pousar. Então, Noé percebeu que a água já tinha baixado bastante e os picos das montanhas já estavam aparecendo. E no tempo certo, a arca parou, porque não tinha mais água. Então, disse Deus a Noé para que ele saísse da arca com os animais, porque eles já estavam seguros. E aí todos os animaizinhos começaram a sair. E Deus fez uma promessa para Noé, que nunca mais ele iria destruir a terra, que não iria destruir os homens, as ervas, os animais, mesmo por causa da sua desobediência. Deus nos ama tanto, Ele quer o melhor para nós. Ele quer que a gente ande em obediência, para que a gente possa desfrutar das coisas maravilhosas que Ele tem para nós, para que as promessas dele possam se cumprir na nossa vida. E olha a aliança que Deus fez com Noé, que Deus fez conosco. Este é o sinal da aliança que Deus fez conosco. Um arco. Então, Deus falou que toda vez que nós víssemos um arco, para nós lembrarmos do seu amor por nós. Amém? Abençoa a tua vida.